E aí, gente, voltamos já, né? Tranquilo, né? Vamos esperar um pouquinho para os meninos voltarem, né? Vocês estão bem, gente? Vocês estão muito calados. Muita informação a aula de hoje, né, gente? Misericórdia, até demais. Mas é só esse capítulo, tá? Os outros capítulos são mais simples, mais tranquilos. É porque na plataforma eles juntaram todos os diagnósticos com meio de cultura e prova bioquímica e colocou numa aula só. Então ficou um pouquinho pesado, né? Mas fiquem tranquilos que foi só essa aula. Os outros vão ser mais tranquilos. Que bom, então. Graças a Deus. É só essa, prometo. Podemos voltar agora, né, gente? Acho que já podemos, né? Vem aqui. Tá faltando gente ainda entrar. Que Tá, tava. vamos esperar mais um pouquinho, então. Mais um minutinho, né? É. Eu geralmente eu faço assim, né? Vocês viram, né? Eu vou dando o patógeno e vou dando a identificação de cada um, né? Aqui não, eles deram a identificação de todos num capítulo só, né? Então, assim, é bom e é ruim, né? É bom, é ruim porque é muita coisa, mas é bom porque já acaba com tudo, né? É. Né? Então Aí tem, fica meio doido. quando mistura muito patógeno, né? Fica um pouco confuso, né? Os Mas gram-negativos o senhor não iniciou ainda não, né, professor? não, né? A gente vai ver agora, né? Posteriormente, mais pra frente, né? Vai ser aqueles todos que estão lá Então, na na verdade, apostila? qual apostila? A que a Aqui, gente tirou quando estava tendo aula ainda, presencial. então, pela plataforma, né? Tá de uma maneira mais simples. Então, vai ser mais simples. Eu vou seguir a plataforma 100%, né? Ah, tá. Então, Beleza. vocês deram sorte. Vai ser bem mais simples. Tinha bactéria pra caramba lá. Não, Na vocês deram apostila. muita sorte, porque bem na hora do difícil a gente veio para a plataforma e a plataforma ela é um pouco mais simples. Aí vai ser melhor para vocês. Vamos começar então, gente? Bom, então o agar biliesculina, né? Ele é utilizado para identificação de enterococos. O enterococcus é um coco gram-positivo, né? Quando o enterococcus cresce no bile esculino, ele fica pretinho. Por que ele fica pretinho? Porque lá tem a esculina, né? Ele é um meio seletivo e diferencial, né? Então, o enterococcus ele é capaz de hidrolisar a esculina e produzir a esculetina. E a esculetina, ela é precipitada com os sais que tem de ferro ali e fica preto, tá certo? Então, quando cresce enterococcus, fica preto. E tem a bile, né? Que ela é seletiva, né? É um agente seletivo que inibe o crescimento de vários tipos de bactérias. Tudo bem? Certo? Então, quando cresce enterococcus, fica pretinho, beleza?
Bom, aí a gente acabou o diagnóstico dos gram-positivos, né? Que foi o que a gente já viu, foi meio que uma revisão. Agora a gente vai começar o diagnóstico dos gram-negativos. Então, o diagnóstico dos gram-negativos é uma porrada de testes bioquímicos. Então, são vários testes bioquímicos no qual a gente vai ver a identificação de bactérias gram-negativas. Quais são as principais bactérias gram-negativas? Eu vou colocar para vocês, né? São a Escherichia coli, tá certo? Klebsiella pneumoniae, né? Salmonella, Shigella e Pseudomonas aeruginosa, tá certo? Só para vocês não se perderem um pouquinho, tá? Os meios de culturas vão ser os anteriores, os meios que o senhor tinha falado. Exatamente. Quais são os meios de cultura para gram negativo que a gente viu? McConkey, né? Salmonella Shigella, deixa eu lembrar. E tem os da Neisseria. A Neisseria é coco gram negativo também, tá certo? Então, além disso, nós temos o agar chocolate para Neisseria e o Thayer Martin, né? E nós temos o Salmonella Shigella e o McConkey para as outras gram negativas. Tudo bem? Então, os meios de culturas para gram negativos são esses. Agora, as provas de identificação são os que nós vamos ver a partir de agora, tá certo? Bom, o primeiro é o agar citrato de Simmons, né? Então, o que que tem nesse agar citrato de Simmons? O agar é um meio sólido inclinado de placa, né? Então, é este meiozinho aqui, certo? O teste se baseia-se na capacidade de algumas enterobactérias de usarem o citrato como fonte de carbono, né? E o agar é originalmente verde, e em caso de bactéria citrato negativo, que não consegue produzir energia a partir do citrato, ele não muda o meio de cor. Então, se o meio é verde e ele continua verde, significa que a bactéria é citrato negativa. Exemplo, a Escherichia coli, tá certo? Enquanto as bactérias que são citrato positivo, né? Exemplo, né? A Klebsiella pneumoniae, certo? Bom, vamos falar um pouquinho das doenças que essas bactérias causam, tá certo? A Escherichia coli e a Klebsiella pneumoniae são importantíssimas bactérias multiresistentes em ambiente hospitalar, tá certo? E a Escherichia coli e a pneumoniae são uma das principais causadoras de infecção do trato urinário, né? Então, as famosas infecções de urinas, tanto hospitalares quanto não hospitalares, os principais agentes causadores de infecções do trato urinal é a Escherichia coli e a Klebsiella pneumoniae. Salmonella e Shigella, junto com a Escherichia coli, elas causam gastroenterites. Então, são infecções mais graves do trato gastrointestinal, certo? Já a Pseudomonas aeruginosa, elas causam mais infecções de pele, certo? Associado a queimaduras e também associado muito a problemas pulmonares, tá certo? E ela vem da água, de ambientes úmidos também, certo? Já a Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, né? Elas também podem causar problemas pulmonares, né? Problemas mais sistêmicos, tá certo? E já a Salmonella e a Shigella, né? Elas causam somente gastroenterites. São gastroenterites bem graves, né? Que a pessoa fica muito tempo doente, febre alta, né? E tem que tomar antibiótico por muito tempo, certo? Então, só para a gente lembrar. E a Neisseria, né? Nós temos a Neisseria gonorreia, que causa a gonorreia, e a Neisseria meningitis, que causa a meningite, certo? Então, só lembrando, no agar citrato de Simmons, quando é negativo, ele não muda
o meio de cor, né? Devido à presença do azul de bromotimol, que é um indicador de pH. Então, por exemplo, citrato de Simmons negativo, Escherichia coli, fica verde. Citrato de Simmons positivo fica azul, exemplo, Klebsiella pneumoniae. Tudo bem, gente? Tranquilo? Certo? Ok. Vamos para frente. Bom, produção de H2S. Nós já vimos isso no Agar Salmonella Shigella, vocês lembram? Então, produção de H2S é a presença de enxofre, né? Quando o meio contém enxofre, ele produz H2S. Geralmente é o tiosulfato de sódio. Então, este sal está presente no meio e algumas bactérias conseguem produzir H2S, né, na presença de tiosulfato de sódio. Junto com o tiosulfato de sódio, tem sais de ferro, que precipita formando uma coloração preta, tá certo? Quem que é importante a gente saber que produz tiosulfato de sódio, que pega o tiosulfato de sódio e produz H2S no meio de cultura, né? É a salmonela. Então, quando tiver tiosulfato de sódio no meio de cultura, você pode saber que a salmonela vai ficar pretinha. Tranquilo, gente? Igual no Agar Salmonella Shigella. Lembra que no Agar Salmonella Shigella a salmonela fica preta? Por quê? Porque ela tem tiosulfato de sódio e ela transforma o tiosulfato de sódio em H2S. Beleza? É uma prova bioquímica de identificação de salmonela. Bom, outra prova também é a fermentação de carboidratos, né? Então, testes de fermentação são baseados na capacidade que algumas bactérias têm de produzir metabólitos ácidos a partir de açúcares, né? E quando a gente fala de fermentação, a gente fala de anaerobiose, né? Então, a gente pode usar várias provas de fermentação, né? Para fazer o teste de identificação da bactéria. Por exemplo, né, Neisseria gonorreia e Neisseria meningitidis, a gente utiliza provas de fermentação de açúcares para fazer o teste de identificação final da bactéria. Tudo bem, gente? Quando ela usa, né, esse açúcar, né, ela fermenta e libera um ácido. Aí, pela acidez do meio, ela vai mudar a cor do meio com o indicador de pH que eu coloco lá. Tá certo? Bom, gente, desliga o áudio aí, por favor. Tem alguém que tá com o áudio ligado, tá fazendo barulho. Bom, outro teste é a descarboxilação da lisina ou da ornitina. Lisina e ornitina, né, são aminoácidos, tá certo? Então, é um teste no qual utiliza-se um caldo base de Muller, né, sendo ele utilizado principalmente para a identificação de enterobactérias. Este teste se baseia-se na capacidade de algumas bactérias descarboxilarem os aminoácidos, né? Por exemplo, se for a lisina, é a Klebsiella pneumoniae e o Enterobacter. Se for a ornitina, né, o Enterobacter também é a Serratia. Gente, desliga o áudio, por favor. Quem que é que tá com o áudio ligado? Será que é o meu áudio? Pronto. Olha só, o que acontece? A partir daí, né, forma-se compostos alcalinos, né, que no caso vão deixar o meio básico, né, e tem a púrpura de bromocresol, certo? Então, quando tá ácido, fica
amarelo. Quando está básico, fica roxinho, tudo bem? Então, é utilizado o pH, né, o indicador de pH, púrpura de bromocresol, sendo a cor original, né, do meio púrpura, né? Nos tubos para reação são utilizados, né, sendo o tubo controle, sem aminoácido, e o outro tubo com aminoácido. Caso o tubo controle fique amarelo e o tubo e turvo, e o tubo com aminoácido fique púrpura e turvo, o resultado é positivo, né, para a descarboxilação. Porém, os dois tubos permanecem púrpura, o resultado, no caso, seria negativo. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só a corzinha, que gracinha, né? Bem purpurazinha, né? Uma outra prova que nós temos é a prova do indol, né? A prova do indol, ela vê a presença da enzima triptofanase, certo? O que é a enzima triptofanase? É uma enzima que quebra triptofano, certo? Então, o teste se baseia-se no fato de algumas bactérias terem a enzima triptofanase que metaboliza o aminoácido triptofano, produzindo o indol. Tem outro fazendo barulho aí, gente. O que é? Parou o barulho. Ó, então, o triptofano, né? Se a bactéria tiver a enzima triptofanase, ele vai liberar o indol, certo? Então, se a bactéria tiver a enzima triptofanase, ele vai liberar o indol, certo? E o indol, ele reage com o reagente de Ehrlich, que a gente coloca, que é o reagente de Kovacs. Quando o indol reage com o reagente de Ehrlich, ele forma um anelzinho vermelho, certo? Então, pela presença da triptofanase, né, que é a enzima que quebra triptofano e indol, com o reagente de Ehrlich, eu vou ver uma coloração vermelha, tá certo? Então, o indol positivo fica vermelhinho, certo? Bom, teste de motilidade. O teste de motilidade é bem interessante, né? A gente pega um meio semissólido, né? E coloca num tubinho, né? Então, o meio, ele é sólido, só que ele tem menos agar, então ele é mais molinho. E aí eu vou e coloco a bactéria aqui, ó. Perfuro e coloco a bactéria lá no meiozinho. Se a bactéria tiver motilidade, ela vai andar no meio sólido. E aí eu vou ver turvação assim, ó, para lá do meio sólido, né? Então é bem interessante esse teste de motilidade para ver se a bactéria tem movimento ou não, no caso, pela presença ou não de flagelo, né? Então, é um teste realizado em meios semissólidos, visando verificar se a bactéria é móvel ou não. Deve-se fazer uma inoculação por picagem no meio sólido, né? Que é isso que eu falei para vocês. Caso a motilidade seja positiva, as bactérias se difundem no meio a partir da linha do inóculo, né? Deixando o meio turvo, sendo o crescimento bacteriano concentrado. Então, isso que é o teste de motilidade. Tranquilo, gente? Bom, então, vocês viram que tem um monte de provas de identificação, né? Aí, geralmente, eles colocam um meio de cultura que tem várias provas ao mesmo tempo. Então, olha que interessante, ó. Eu tenho meio sim, eu tenho meio mio, eu tenho meio mili, eu tenho meio lia. Eles fazem várias provas bioquímicas de identificação que a gente viu até agora. Então, por exemplo, o meio sim vê a presença de H2S, indol e motilidade. O meio mio, né? Vê a presença de motilidade, indol e descarboxilação da ornitina. O mili, motilidade, produção de indol, descarboxilação da lisina.
E o LIA, né, vê a descarboxilação de lisina, a produção de H2S, né? Então, tá vendo que a gente tem vários meios que fazem mais de um teste bioquímico ao mesmo tempo. Então, é legal que a gente não precisa colocar aquele tanto de prova bioquímica, né? A gente faz mais rapidamente esses testes, tudo bem? Ou então a gente coloca no app, que é um teste semi-automatizado, que é muito mais rápido do que fazer na mão, assim, igual a gente está vendo, mas os testes são os mesmos. Ou a gente põe no Vitek, que o Vitek até a identificação é ele mesmo que faz. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza. Tranquilo não, mas tá beleza. Não é muito fácil, não. Bom, a prova da fenilalanina desaminase, né? Algumas bactérias, como Proteus, principalmente, que é um agente muito importante causador de ITU, certo? Morganella e Providência, né? Morganella não é a professora, tá? Pois somente essas espécies, entre as outras entero, têm a enzima fenilalanina desaminase, né? E aí é convertida a fenilalanina em ácido fenilpirúvico, né? Utiliza-se, então, o agar-fenilalanina, que tem muita fenilalanina, e caso haja formação de ácido fenilpirúvico, né, a superfície do meio vai ficar ácida, né, tornando-se verde escura pela presença de um complexo com amônia, tá certo? Então, basicamente é assim, ó. O meio, né, tem muita fenilalanina. Se a bactéria tiver a enzima fenilalanina desaminase, o que ela vai fazer, né? Ela vai produzir o ácido fenilpirúvico, que vai complexar com o constituinte que tem aqui nessa gotinha amarelinha e vai ficar verde. Tudo bem? Então, que quando é positivo, fica verde. Quando é negativo, fica amarelinho. Tranquilo, gente? Tranquilos? Vamos para frente, então. Bom, a prova da oxidase, ela é muito importante. Por quê? Porque a prova da oxidase, ela vê se a bactéria gram-negativa, ela é Enterobacteriaceae ou não, né? Então, esse teste, geralmente os enteros são oxidase negativa, certo? E os não entero, né? Por exemplo, a Pseudomonas aeruginosa, ela é oxidase positiva, certo? E este teste se baseia-se na detecção da enzima citocromo-oxidase, presente em algumas bactérias, né? E por ser realizado em um papel filtro impregnado com reagente, né? Que é o cloridrato de perfenilodiamina. Caso a bactéria seja oxidase positiva, né? Ou seja, tenha a presença de enzima citocromo-oxidase, a reação fica roxinha, tá certo? Então, aqui no caso, por exemplo, pode ser uma Pseudomonas. E se ficar incolor, né, a maioria das entero que a gente viu é coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Proteus, Enterobacter e etc. Tranquilo, gente? Bom, a prova da urease. A prova da urease é para ver se tem a presença da enzima urease ou não, certo? Exemplos, né? Proteus, teste que diferencia as produtoras da enzima urease, Proteus, e as não produtoras, por exemplo, a Escherichia coli, né? E agar, né? Desse nome aqui, né? Que a gente chama agar-ureia. A urease, né? Ela hidrolisa a ureia, né? Em amônia e dióxido de carbono. Como a amônia ela é bem básica, né? Ela eleva o pH do meio. E o meio tem fenolftaleína, que é um indicador de pH. Não sei se vocês lembram de fenolftaleína lá na química analítica, de titulação, né? Quando fica básico, ela fica rosinha.
quando fica ácida, ela fica incolor, né? Então, a bactéria que tem a enzima urease, no caso de Proteus, né? Ela vai transformar a ureia, que não tem pH muito relevante, né? Vai quebrar a ureia em amônia. A amônia é extremamente básica. Então, a que for urease positiva, ela vai ficar, né? No caso, ela vai ficar rosa. Tranquilo, gente? Acho que é a NH3. Beleza? Alguma dúvida quanto aos testes? Quanto aos E, testes? Diga. professor, por exemplo, se ela não ficar rosa, por exemplo, se ela estiver muito ácida, ela não ficar rosa, mesmo se ela se torna alcalina? Não. Se ela Não. se ela não produzir amônia, ela não fica muito básica, né? Aí ela fica amarela. Tudo bem? Agora, Ok. ela só fica rosa se ela tiver enzima urease para produzir amônia, certo? Aí quando produz a amônia, aí no caso ela vai ficar rosinha, certo? Ok. Tranquilo, né, gente? Passamos pela parte mais difícil. Agora é a parte mais fácil, que é a técnica de semeadura. Então, a técnica de semeadura, basicamente, é eu pegar e cultivar a bactéria nesses meios de cultura que a gente viu lá no começo da aula, tá certo? Geralmente, a gente usa uma alça bacteriológica, né? Que é uma canetinha, certo? E essa alça bacteriológica, geralmente, ela é feita de alça de platina, né? Que é um metal bem resistente ao fogo. E aí, geralmente, a gente flamba, né, a alça em um bico de Bunsen para ter uma esterilidade, né, da alcinha e faz o cultivo ou o repique. O que é o repique? Você trocar a bactéria de um meio para o outro, você faz o repique com essa alça de platina. Tudo bem? Bom, eu posso semear essa bactéria em meio de cultura líquido, certo? O que é o meio de cultura líquido? Líquido mesmo, sem agar, certo? Então, nessa técnica, utiliza-se uma alça bacteriológica para transferir uma amostra de cultura líquida ou sólida para um meio líquido, né? E em seguida, agita-se, né, delicadamente a alça no meio, transferindo para a homogeneização. Então, este meio, ele é muito bom porque ele é muito nutritivo, né? No meio líquido, a bactéria vai ter mais contato com os nutrientes. Porém, as bactérias vão se misturar tudo naquele meio líquido. Então, ela não é boa para isolar colônias diferentes de bactéria. Já ela é boa para nutrir a bactéria, né, neste caldo, né? Quando é meio líquido, a gente chama de caldo. Quando é meio sólido, a gente chama de agar. Tranquilo, gente? Bom, quando é semeadura em meio sólido, aí a gente inocula num agar, né? Por exemplo, todos que a gente viu, ó, agar nutriente a gente não viu, mas, por exemplo, citrato de Simmons, né? Ou biliescolina, né? Ou você coloca em tubo inclinado, né? Que é aquele meiozinho com tubo inclinado. E aí a gente vai e inocula a bactéria na superfície. Ou então numa placa de Petri, né? Na qual a gente coloca a bactéria na superfície também, certo? Pode ser feito em zigue-zague, né, com a alça bacteriológica para a bactéria crescer. E essa técnica é utilizada para o estoque ou para provas bioquímicas que utilizam o meio sólido inclinado, né, a avaliação do crescimento, né? Com exceção do meio TSI, que deve ser inoculado lá no fundinho, né? Quando você faz o TSI, você inocula ele lá no fundinho e na superfície, você inocula nos dois lugares, certo? Tranquilo, né, gente? E a semeadura em semissólido, né, ou picagem profunda, é uma técnica em meio semissólido
em se verificar a motilidade da bactéria, né? Com o fio de platina é feita uma picada no centro até 2/3 do tubo. Então, é mais ou menos assim, ó, o meio ele é sólido e ele tá assim no tubo, né? E aí, o que a gente faz? A gente pega a nossa alcinha de platina, né? Que é tipo uma canetinha, né? E insere a bactéria até o 2/3 do meio. Então, mais ou menos aqui, ó. Certo? Para ver a motilidade dela. Então, a bactéria, ela tá lá no meio do agar, né? Numa profundidade. Beleza? Bom, e por último, é a semeadura, né? Por esgotamento de alça. Qual que é o objetivo da semeadura, né? É utilizada para obtenção de colônias puras, né? Então, por que que é isso? Tá vendo que a gente faz um primeiro movimento, depois um segundo, pega um pouquinho da bactéria do primeiro movimento, faz um segundo movimento, e o segundo, e pega um pouquinho da bactéria do segundo e faz o terceiro. Por que que eu preciso fazer isso? Porque eu estou diminuindo a quantidade de carga microbiana do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Olha só no crescimento, ó, aqui eu tenho muita bactéria no primeiro movimento, no segundo eu tenho menos, e no terceiro eu tenho bem menoszinho, tá vendo? Quando eu tenho essas bolinhas aqui, ó, eu chamo de unidades formadoras de colônia. As unidades formadoras de colônia, a bactéria fica totalmente isolada. O que significa isso? Só tem uma espécie aqui dentro. Então, se tem só uma espécie aqui dentro, a bactéria está isolada. Então, assim, eu tenho a certeza que quando eu for fazer minhas provas bioquímicas lá, após o crescimento em meio de cultura, eu vou ter uma identificação de uma espécie só. Imagina se tiver mais de uma espécie, né? Vai dar uma bagunça muito grande lá nas provas de identificação. Tudo bem? Certo? Gente, ó, como eu já falei inicialmente, a minha aula vai estar no Google não, no YouTube, tá bom? Então, quem quiser depois ver a minha aula, tá no YouTube no meu canal, tá certo? Bom, gente, alguma dúvida? E a última forma de semeadura é o por plate ou por profundidade. É a técnica utilizada para obter colônias isoladas ou para realizar a contagem do crescimento bacteriano em placa, né, que é o número das UFCs. É necessário preparar uma suspensão que contenha bactérias e misturar com o agar fundido líquido, né, após colocá-los na placa, e então espere-se que ele se solidifique. Assim, as bactérias são imobilizadas no agar e crescem em colônias isoladas. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu pego a bactéria líquida, em uma solução líquida, pego o agar líquido, mas numa temperatura que ele não mata a bactéria. E qual que é essa temperatura? É próxima de 40 graus. Então, próximo de 40 graus Celsius, o agar está líquido e não mata a bactéria. Quando eu misturo os dois e coloco numa plaquinha de Petri, por exemplo, né? Ele vai ficar líquido e a bactéria vai ficar aqui, ó, no meio do agar, tá certo? Não vai ser na superfície, vai ficar dentro do agar. Por isso que a gente chama de profundidade ou de pour plate. E aí, quando chegar na temperatura ambiente, né? Que é quando o agar esfriar, é igual gelatina, né? Ele vai se tornar sólido. E aí, quando ele se torna sólido, a bactéria ela cresce por todo o meio de cultura. E aí vai formar as bolotinhas, né? E aí, a partir dessas bolotinhas, eu consigo quantificar as unidades formadoras de colônia. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, e nós temos a semeadura de quantificação, que é a técnica utilizada para fazer a quantificação do crescimento bacteriano em placa. Faz-se uma única estria, então eu pego, né, lá a minha amostra biológica, coloco na superfície aqui
E depois vou fazendo a semeadura em forma de peixe, tá certo? Para quê? Para quantificar a quantidade de bactéria. Ele fala que é para quantificar, né? Só que, por exemplo, dessa forma aqui já não dá para quantificar, porque as bactérias estão próximas uma da outra, formando um tapetinho, né? Então, o legal de quantificar é quando tem só as bolotinhas, porque aí eu posso contar bonitinho, tá vendo? Tá certo? Por isso que a gente fala que é de quantificação. Bom, gente, e é isso. Finalizei a matéria, o conteúdo da matéria. Aí eu pergunto para vocês, alguma dúvida? Muitas. Professor, te falar, como é que vai ser esse processo de dar as provas? Porque a gente, mais que eu tente estudar daqui, é muita informação e a gente assim, se torna leiga, por mais que você estude, não fica da mesma coisa. Eu queria saber como é que vai, se eu tenho alguma posição, como é que vai ser essas provas, porque eu estou desesperada. Anota, vou ver, tá errado. Ó, gente, prova não preocupa agora, tá? Prova é mais para frente. E aí, depois a gente vê o conteúdo, né? Então, a gente tem que preocupar em entender o conteúdo agora e fazer os exercícios avaliativos que vão dar a presença, né? Não é exercício avaliativo. A Helena está perguntando, professor, essa aula vai estar disponível na plataforma? Sim, vai estar lá no Google, no YouTube, tá bom, gente? O trabalho é como todas as disciplinas. Vocês vão fazer o exercício, né? E fazendo o exercício, vocês vão ganhar presença. Não vai ganhar ponto, vai ganhar presença. E como tá lá na minha unidade, vocês têm até semana que vem para fazer. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Certo? Tranquilo. Certo? Quanto à prova, gente, a prova deixa mais para frente, certo? Se ficar muito conteúdo, depois a gente vê se a gente diminui o conteúdo, coloca só alguns conteúdos, aí a gente vê, beleza? Quanto aos 2 pontos, eu não vou fazer o trabalho de 2 pontos agora. Eu vou deixar mais para frente, porque eu acredito que fica melhor quando a gente voltar, eu fazer os exercícios de 2 pontos em sala. Porque aí não tem problema de vocês ficarem preocupados com ponto, com presença, agora no ambiente online. Pode ser assim? Pode, ótimo. Pode. Eu acho melhor. Porque aí vocês preocupa com a matéria, e aí lá na frente a gente vê esse exercício de 2 pontos, igual eu faço com vocês no Plickers, para a gente tirar a dúvida, fazer revisão para a prova, se quando tiver prova a gente já tiver voltado. Tudo bem? Professor, Diga. no caso das aulas, Gil Wagner, não entendi. na questão das aulas práticas, como que vai ficar agora depois dessa paralisação? Vai ter aula prática ainda? Como é que vai ser? Gente, ó, eu não sei como falar para vocês quando que a gente vai voltar e sobre o que vai acontecer depois, né? Isso quem determina é o Ministério da Educação, né? Então, assim, quando a gente voltar, eu darei aula prática para vocês, né? Mas aí a gente tem que pensar agora, né? No agora. Que a gente tem que ver a matéria de acordo com o conteúdo. E aí depois a gente vê quando voltar. Quando a gente voltar, eu vou dar aula prática com certeza, né? Mas quando a gente volta, a gente tem que ver de acordo com o Ministério da Educação, né? Tudo bem? Professor, tem um Oi. detalhe. Eu não sei se todo mundo teve dificuldade com a plataforma. Eu não dou conta de enviar os materiais, as atividades, mas se eu tente, eu fiz foi apagar de outro professor a disciplina lá na plataforma. Então, e quem tem essa dificuldade? Porque como